então, nós já retomamos o nosso horário normal, né? Bom, então, como segunda atividade do dia de hoje, do nosso encontro, eu tenho aqui ao meu lado o professor Dr. Gerson Luiz Joner da Silveira, que vai apresentar a sua fala, cujo tema é Tendências da Educação Superior e as Perspectivas e Desafios para a Gestão. Bom, um pouco para apresentar o professor Gerson a todos vocês, eu vou contextualizá-lo, né? O professor Gerson Luiz Joner da Silveira é membro do Conselho de Educação do Estado de Santa Catarina desde 2003, exercendo atualmente o cargo de vice-presidente desse Conselho de Educação. Reitor da Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, de 2001 a 2009, onde ocupou ainda os seguintes cargos. Ele foi também vice-reitor de 97 a 2001, pró-reitor de ensino, de 93 a 97, diretor de educação permanente e professor de direito. Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Extensão da Unisul, de 2001 a 2009, presidente da Organização Universitária Interamericana, de 2005 a 2007, sendo nomeado vice-presidente da região Brasil, de 2002 a 2005, e membro do Conselho de Administração, de 2002 a 2009. Membro do Conselho de Desenvolvimento do Governo do Estado de Santa Catarina, de 2005 a 2009. Fundador e presidente da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento Regional de Santa Catarina e presidente eleito da Administração Nacional de 78 a 81. Coordenador técnico do programa Município Escola, do Serviço Nacional dos Municípios e do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, órgãos vinculados ao Ministério do Interior, de 1970 a 1974. Conferencista e palestrante em diversos congressos e seminários ocorridos no Brasil e no exterior sobre temas relativos à educação e à administração pública. Agraciado com diversos prêmios e honrarias no Brasil e no exterior por sua contribuição ao desenvolvimento da educação. Participou de diversos eventos sobre educação no Brasil e no exterior, destacando-se o Seminário para Líderes de Universidades Latino-Americanas, promovido pela Harvard Graduate School of Education, em 2000, sobre o tema Tendências Atuais em Avaliação e Melhoramento da Qualidade. Por fim, é formado em Direito, com especialização em Desenvolvimento Organizacional e MBA em Gestão e Liderança Universitária. Então, eu passo então a palavra ao professor Gerson Luiz, para que ele possa fazer sua apresentação, e posteriormente à fala dele, nós ouviremos a professora Maria Tereza, e aí sim teremos um período para debates e discussões. Então, com a palavra o professor Gerson. Muito obrigado, professor. Quero inicialmente agradecer o convite que me foi formalizado pela doutora Marilza, vice-reitora dessa instituição, para vir proferir uma palestra aqui, o que muito me honra, considerando que esta é uma das melhores instituições de ensino superior do nosso país e da América. Fiquei muito feliz, inclusive, por ela estar na colocação recentemente divulgada entre as melhores universidades do mundo. Que está entre as 400 ou 500 melhores, de acordo com Xangai. Bem, esse é um tema que realmente me fascina muito, professores.
Gestão e Liderança Universitária. Quando eu resolvi me dedicar mais à universidade, porque eu exerci funções públicas no governo do Estado de Santa Catarina e no governo federal, mas como eu não via muitos resultados na administração pública, resolvi dedicar meus esforços a uma fundação que estava se iniciando em Santa Catarina, que tem um modelo peculiar de ensino superior no Brasil. São instituições de natureza pública municipal, criado pelos municípios em todas as regiões do Estado, a partir de 1964, mas com personalidade jurídica de direito privado. Portanto, são as únicas, porque constituídas antes da Constituição de 88, que podem cobrar mensalidades. De lá para cá, mesmo esse tipo de fundação criada pelos municípios não pode mais cobrar mensalidades. E esta disseminação de instituições de ensino superior, de fundações, pelo Estado de Santa Catarina, é que realmente deu um grande impulso para o desenvolvimento do nosso Estado, que hoje é a quinta maior economia do país, um Estado pequeno, tem a melhor pontuação hoje no ensino básico, especialmente o ensino fundamental no país, está entre os primeiros no ensino médio. Muito aquém do que é de desejar, mas está respondendo, porque essas instituições todas criaram cursos superiores na área de formação de professores. Infelizmente, hoje, muitas estão desativando, pela falta de incentivo que os professores estão tendo e de procura por esses cursos, lamentavelmente. Tanto que o Conselho está discutindo com a Secretaria de Educação, está repensando todo esse assunto no nosso Estado. E o desenvolvimento de Santa Catarina, a maior parte da formação dos políticos que vêm do interior, prefeitos, vereadores, deputados, eu inclusive fui professor de deputados federais, um dos mais atuantes, que hoje preside a Comissão de Finanças, estudou Direito Tributário comigo. E então, foi muito importante para o crescimento do nosso Estado. Bem, infelizmente, esse modelo sui generis hoje está sendo questionado pelo Ministério da Educação, tanto que, através do PROES, estão buscando essas instituições que pertencem ao sistema estadual de ensino, por serem públicas, e o Ministério da Educação está fazendo um grande esforço para tirá-las do Estado, o que certamente é um perigo. Mas o Conselho tem discutido muito essas questões e algumas universidades, infelizmente, vão se transferir para o sistema federal. Quando a primeira vez que assumi um cargo na universidade, em 1994, de pró-reitor de ensino, já tinha assumido educação, mas de maior responsabilidade. A universidade tinha sido criada em 1988, em 1993, início de 93, quando assumi como pró-reitor, tinha apenas 4.000 alunos. Não tinha nenhuma espécie de planejamento. Assim mesmo, desenvolvia um bom trabalho, tinha uma excelente integração com a comunidade, dentro daquilo que foi colocado aqui pela professora que me antecedeu, que eu gostei muito, inclusive, da sua palestra sobre governança, professora. Especialmente o final, que é muito difícil a universidade reconhecer que ela tem que se adaptar e ter cursos abertos para atrair alunos, que vocês vão perceber uma grande tendência, e se as universidades não forem atrás disso, vão perder mais esse espaço para as particulares. Pois bem, naquela época houve um curso do IGLU no Brasil, sobre o patrocínio da UI e do CRUB e da UI, e eu me inscrevi nesse curso justamente com mais cerca de 20, na época, 20
pró-reitores e reitores de universidades brasileiras, porque eu realizava esse curso em cada região das Américas. Eram 7 regiões, atualmente são 9 regiões, são realizados 9 cursos nas Américas. E o aluno, quando se forma, vai fazer um estágio fora. E eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, e junto com toda a minha turma. E foi assim de uma grande valia, porque foi a primeira vez que eu ouvi falar de planejamento na área de educação. Nem era planejamento estratégico, era planejamento, não tínhamos nada. Quando voltei, convenci o reitor a implantarmos um planejamento. E a partir daí, a universidade começou a se desenvolver. E a partir daí, todo o curso do IGLU, a Unisul sempre inscreveu uma ou mais pessoas. Tanto que nós formamos mais de 30 pessoas, colaboradores, no IGLU. Não satisfeito com isso, quando era reitor, e daí eu me envolvi muito mais na UI, e acabei sendo presidente, o primeiro ex-aluno do IGLU a ser presidente da Organização Universitária Interamericana, que a sede é no Canadá. Eu resolvi investir bastante nesse curso, que tinha um professor canadense, Pierre Casalis, extremamente conhecido em todo o mundo pela sua capacidade na área de planejamento e de um bom executivo no início da área pública do Canadá, e que assumiu esse encargo. Só saiu porque estava muito doente e nós o substituímos. Mas o trabalho ficou, e a UI é responsável pela formação de vários reitores de universidades, não só do Brasil, como do exterior. Esses reitores da PUC, todos sem exceção, fizeram o curso do IGLU, das universidades católicas. E então, eu quero louvar aqui, professora, a capacidade, a sensibilidade da Unesp de criar uma escola de formação de lideranças e gestão. É extremamente importante isso. Eu não fiz isso na Unisul, mas eu criei um curso de formação de lideranças e tirei parte dos professores do curso de profissional, o mestrado profissional em administração, e fiz uma parceria com Adão Cabral e criei um curso de formação em liderança e gestão só para a Unisul. Eu não dava mais conta de mandar as pessoas para fora, então realizamos internamente 3 cursos e formamos cerca de 150 líderes e gestores dentro da universidade. Hoje, muitos deles estão espalhados pelo Brasil, especialmente na área da educação à distância, que nós implantamos em 2003. Hoje, de órgãos de educação à distância que estão no Brasil, nós devemos ter certamente de 5 a 6 funcionários como coordenadores de educação de instituições de ensino virtual no Brasil. Então, eu me orgulho muito desse trabalho de formação de líderes. É o que as universidades realmente precisam. Bem, isto posto, eu queria dizer que falar sobre tendências da educação superior, falar sobre desafios para a gestão até é mais fácil, porque a gente discute muito essas questões e nós vivemos isso, mas tendências requerem estudos. Agora, evidentemente que eu não me aprofundei nesses estudos, existe tanto material, não sei se aqui na Unesp foram buscar esses materiais, que são divulgados. Todas essas pesquisas de tendência são realizadas no mundo todo, inclusive no Brasil tem excelentes instituições fazendo pesquisa de tendências, de macro tendências, de micro tendências, e a gente foi captando isso. Eu, antes de criar a Unisul Virtual, eu contratei a Price Waterhouse para nos ajudar na concepção da universidade virtual, porque lá nós criamos uma totalmente virtual, e diferente daquele processo de fazer cursos abertos. Preferimos começar a nossa Unisul Virtual, que hoje é uma grande instituição, e tem muitos alunos, e com cursos de qualidade,
nós preferimos começar com cursos fechados, tanto que o Exército é nosso cliente. Nós formamos cerca de 2.500 a 3.000 pessoas, pessoal ligado ao Exército, familiares dos militares, e temos também com a Aeronáutica o mesmo tipo de convênio. Temos na formação de seguranças com o Ministério da Justiça, na formação parlamentar com o Senado Federal, e isso deu só aí são 6, 7 mil alunos que vêm de corporações, o que é muito importante. Isso permitiu, então, a universidade crescer e divulgar a universidade virtual. Então, são questões que nós verificamos que havia uma tendência, uma das tendências que vai aparecer aqui é esta de aceleração das universidades federais. Depois eu peço para ela lá ir passando aqui. Mas nós temos que levar em conta que tendências não quer dizer que elas serão tendências que vão prevalecer ou que acabem ficando, porque as tendências que se dividem em micro-tendências e macro-tendências, eu não vou falar sobre macro, botei uma macro-tendência aqui, que é o envelhecimento da população, porque ela serve para várias medidas em várias áreas, mas especialmente as instituições de ensino superior, as universidades têm que ter uma preocupação. Esse é um mercado imenso que está chegando aí, né? Que é a população com mais de 60 anos de idade. Isso vai gerar um novo mercado para a educação. Então, para cada tendência, há sempre uma contratendência, né? Então, nós estamos aqui, essas tendências estão abertas, elas estão as várias organizações que procedem esse tipo de pesquisa, há profissionais especializados em cuidar disso. Eu, inclusive, mandei um dos nossos fazer um curso especial, fazer um estágio numa universidade do Texas, que tem um curso voltado para cenários. Ele trabalha como se criam cenários. Se nós queríamos trabalhar com planejamento estratégico, crescermos na universidade, era importante que nós soubéssemos trabalhar essas questões de cenários, porque quando você trabalha o planejamento estratégico, é importantíssimo a questão dos cenários. E aí entram também as questões de tendências. Então, e aqui no Brasil é muito mais difícil, eu até enumerei aqui os cenários, nós falamos aqui sobre cenários para o ensino superior no Brasil. Por exemplo, qual será a dinâmica do crescimento da economia brasileira? Ninguém sabe. A amplitude e a velocidade das reformas estruturais no Brasil, o papel do Estado na economia brasileira, investimentos em infraestrutura, natureza e efeitos das políticas industriais, forma de inserção na economia mundial, que nós estamos patinando, todos vocês sabem disso, natureza e efetividade das políticas sociais, desenvolvimento regional e distribuição espacial do crescimento econômico, tudo isso tem que ser levado em conta. E ainda o conceito da dinâmica da expansão do ensino superior. Qual é o ritmo de crescimento do ensino médio, que está decadente, está caindo o número de pessoas sendo formadas pelo ensino médio? Comportamento e natureza da demanda, evolução dos financiamentos, equilíbrio entre o setor público e privado, dinâmica da concorrência, evolução do ambiente tecnológico, natureza e avaliação. Tudo isso para você depois poder fazer uma avaliação e partir para pontos fortes, fracos, como é que a universidade se comporta, tudo aquilo que vocês conhecem de planejamento estratégico. Eu, propositadamente, não coloquei aqui planejamento estratégico entre os desafios da gestão, como vocês vêem, mas coloquei gestão estratégica. Porque planejamento estratégico muita gente está fazendo, mas se não tiver a gestão estratégica, não adianta ter o planejamento estratégico. Então, feitos esses esclarecimentos iniciais, eu começaria aqui com essa afirmação. Eu levo em consideração muito o Peter Drucker, que eu considero um dos maiores autoridades em administração que o mundo teve. Então, numa determinada frase, em que ele estava falando sobre o futuro
das universidades, que as universidades não estavam caminhando, não estavam acompanhando a evolução da sociedade, as demandas da sociedade. Ele disse, se isso continuasse a acontecer, essa colocação dele foi no final dos anos 90, né, do século passado. Ele falou que daqui a 30 anos, portanto, nos anos 20 agora, daqui a 30 anos as universidades serão como cemitérios, sem alma. Ou seja, elas, na verdade, não darão contribuição nenhuma. Se vocês lerem o Cristóvão Buarque, acho que todos tiveram a oportunidade de ler um artigo que ele fez aí sobre o conceito dele da falência das universidades no Brasil. Ele é muito crítico sobre a forma com que as universidades se desenvolvem. Vocês vão perceber que ele parte muito para esse caminho também aí que o Peter Drucker está colocando. Pode passar. Antes disso aí, eu queria só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui apenas para trazer para vocês, isso aqui saiu na Global Education Forum de 2010, em Madrid, na Espanha. A crise do atual modelo educativo frustra milhares de jovens que perdem a oportunidade de preparar-se adequadamente para as novas realidades que a sociedade emergente está a demandar de imediato. Em plena era do conhecimento, a universidade parece viver uma crise de identidade. Ao invés da geração de conhecimento novo, se limita, na grande maioria dos casos, à mera transmissão do conhecimento. Ao reduzir seu papel de contribuição à disseminação do conhecimento, a universidade assume papel coadjuvante e deixa de ser o principal agente impulsionador do desenvolvimento da economia e da sociedade. Então, vocês percebem que há muitas críticas sobre o modelo atual de universidade. Isso a gente não percebe só no Brasil, nós percebemos na Argentina. Todos os nossos eventos que realizamos, a cada 2 anos realizamos um evento internacional na UI, inclusive me convidaram para falar sobre um dos assuntos que a professora tocou anteriormente. Na minha gestão, nós criamos um tema específico para o Congresso, que era governança e governabilidade. E eu até fiz o discurso inicial sobre governança e governabilidade. Não na universidade, mas de modo geral, governança e governabilidade de modo geral, que é um assunto que foi bem colocado por quem me antecedeu aqui. Então, eu chego a algumas tendências aí. Por exemplo, eu fiz essa mesma palestra com o tema, eu estou denominando esse trabalho aqui, de tendências da educação superior, desafio para a gestão. Mas eu fiz um exclusivo para as instituições particulares no Brasil, e que chamei os desafios para a gestão das IES no mercado altamente competitivo e consolidador. Esse foi o tema, porque eu discuti com eles o que vai acontecer com essas grandes instituições que estão absorvendo pequenas instituições, que eu preferi tirar fora nesse momento aqui, porque não interessava. E eu coloquei naquele trabalho, que aí eu não sei por que acho que a secretária acabou não colocando, a globalização da educação. Essa é uma grande tendência, a globalização da educação, que, de certa maneira, a expansão dos fluxos internacionais de estudantes está relacionada. Mas eu coloquei a globalização da educação por um fato muito importante. Com a criação do Mercosul, da ALCA, da OCDE, daquela do México, dos Estados Unidos, como é o mercado deles lá? NAFTA, obrigado, a NAFTA. Então, o que está surgindo aí? Está surgindo que pessoas vão de um país, se deslocam para outros, com necessidades diferentes de ensino, e uma grande necessidade de convalidação, muitas vezes, dos certificados. Essas pessoas precisam. Então, significa, e esses mercados comuns devem continuar crescendo, né? Significa que essa educação vai crescendo de tal sorte
que depois, em decorrência disso, eu botei aqui mais na frente, uma outra decorrente dessa aí. Vamos lá na frente. No sentido de que está aqui, acreditação internacional. Já está se discutindo hoje, na Europa, acreditação internacional. Nós temos problema, porque cada país tem o seu modo de acreditação e de reconhecer. Então está surgindo um movimento por causa dessa globalização da educação, no sentido de que a Unesco, ela faça também a acreditação de grandes, mas ela selecione as universidades, ela não é qualquer instituição que vai entrar, é um mercado restrito, determinadas instituições, mas a Unesco diz que não quer fazer isso, porque ela perde a finalidade dela, mas o movimento está crescendo no sentido de tentarem criar, com o apoio dos governos, um órgão de acreditação internacional. Então, essa é uma tendência também, por causa da globalização. Eu coloquei aí também como muito grande, isso é importante para as universidades, e isso os Estados Unidos sabem como ninguém se aproveitar, é a expansão dos fluxos internacionais de estudantes. Os Estados Unidos detêm cerca de 25% do fluxo de estudantes do mundo. Depois vem a Grã-Bretanha, depois vem da Grã-Bretanha, vai lá pela ordem aqui, se não me engano, é a França, a Austrália, a Alemanha. Então, isso está crescendo muito. O Brasil nem aparece entre as maiores, é mínimo. Eu procurei, quando o reitor, criar, evidentemente, nós tínhamos dupla titulação com 3 universidades dos Estados Unidos, com a Universidade da Carolina do Sul, a outra com a Carolina do Norte, e a outra com uma universidade da Flórida, que é a Universidade de Fort Lauderdale. Então, nós tínhamos alunos fazendo dupla titulação. Estudavam uma parte aqui, estudavam outra parte lá, concluíam o curso. Quase todos os alunos ficaram nos Estados Unidos. O que acontece com isso? A possibilidade de atrair gente de fora para o Brasil. Primeiro curso que nós fizemos, de um semestre, sobre cultura brasileira, sobre cultura e língua brasileira, tivemos 5 alunos do exterior. Esse semestre, estamos com 70 alunos dentro da universidade em várias partes do mundo. E a tendência é crescer. Esse é um nicho de mercado que o Brasil tem que se aproveitar e que não estava se aproveitando. O Brasil hoje é um país que chama a atenção do mundo. Então, muitos estão querendo vir aprender a língua brasileira e a cultura brasileira. E aí abre essa é uma tendência, isso a universidade tem que estar antenada a essas tendências. A outra é a formação de redes e consórcio entre as instituições de ensino superior. Em Santa Catarina, as fundações do sistema catarinense estão buscando criar um consórcio entre elas. São 14 instituições de ensino superior, com 140 mil alunos. Elas estão querendo criar um consórcio em que vão distribuir as competências de doutorado, mestrado, vão fazer cursos em conjunto, aproveitando as potencialidades de cada instituição. Esse é um estudo, mas, acima de tudo, vão diminuir as despesas, tendo só uma área de tecnologia de TI para atender todas as instituições. Todas as compras serão efetuadas quando comprarem, para atender todas as instituições. O negócio é baratear os custos. Então, há uma tendência muito grande na formação de redes e consórcios entre elas. Outra coisa que a gente verifica é o acirramento da concorrência entre as instituições de ensino superior. Aqui eu não falo tanto entre as universidades, mais entre as particulares, sim, as universidades. Mas pública eu sinto uma certa calmaria. Me parece, assim, que as universidades públicas elas não estão muito preocupadas com a concorrência. Eu não sei, pode ser falsa essa minha imagem, desse comodismo da universidade pública. Porque ali fora a concorrência entre as particulares é imensa. E quem não se organizar
ou vai ser comprada ou vai ser extinta. Muitas que foram criadas aí com poucos alunos não estão conseguindo sobreviver. Então, a não ser que ela atenda a um determinado nicho. Então, essa tem condições de sobreviver. Vê que as de Santa Catarina estão fazendo um consórcio para se fortalecer. Bem, colocamos aqui também como a expansão acelerada da educação à distância. Esse é um assunto que acho que a primeira instituição de ensino superior à distância no Brasil, eu participei da fundação dela, que foi a UVB. Eu era a única fundação pública e os 9 outras eram particulares. A Anhembi Morumbi, tinha outra do Rio de Janeiro, tinha de Salvador, tinha do Nordeste, tinha várias instituições. E a coisa não andou porque havia muita briga entre os donos das universidades. Eu me aproveitei desse momento, pedi para sair, porque fui para aprender com eles e não estava aprendendo. Então, eu criei a Unisul Virtual, contratei um consultor internacional e implantei a Unisul Virtual. A ideia era não ter polos, era ter apenas locais para provas, coisa que o MEC, alguns anos depois, mandou paralisar e criar. Quer dizer, umas medidas assim que vai contra o que está acontecendo no mundo. O MEC, às vezes, toma medidas que vai contra o que acontece de melhor no mundo. E hoje ela deu uma parada para poder montar esses polos. O crescimento, para o bem ou para o mal, gente, a educação à distância está aí. E está de parabéns aqui, a universidade também. Eu não sei quantos alunos tem a escola hoje aqui. Alguém pode me dizer quantos alunos tem a Unesp? Na Unesp. Não, à distância, à distância. Bem, para o bem ou para o mal, eu estou dizendo, porque algumas vão mal, outras vão bem. O que a gente percebe é que está aí, não vai parar, esse é irreversível. Então, as instituições públicas têm que entrar nisso. O MEC começou a criar entre as federais, e aí? Deu tanta briga que, se não me engano, acabou. Não, as federais não estão, se não me engano, não evoluíram nessa parceria de montar em conjunto o seu ensino à distância. Mas, e as avaliações, de modo geral, têm sido até positivas de muitos desses cursos do ensino à distância. O crescimento da educação corporativa, todos vocês sabem, até aqui foi falado, eu vi alguém falando aqui, que se pensou em criar a universidade corporativa da Unesp. Agora, vocês imaginam as grandes corporações no mundo e no Brasil, com as suas universidades corporativas. Como é que são essas universidades? Elas promovem cursos, tem inclusive indústrias que formam os operários, dão curso de educação básica, patrocinam a educação média, né? E preparam, treinam, e às vezes fazem parceria com universidades para dar cursos de especialização. Há um grande mercado aí, desde que haja uma colaboração. Agora, se as instituições ficar fora desse crescimento, está se prevendo aqui no Brasil um aumento significativo até 2020 das universidades corporativas. Vocês sabem que tem universidades corporativas que fazem um trabalho imenso e de grande qualidade, como, por exemplo, a GE, que é considerada uma das melhores e um exemplo no mundo. Então, esse crescimento da educação corporativa, em vez de colocar alunos da universidade, pode tirar alunos da universidade, porque se você for preparado dentro da universidade, tiver uma profissionalização lá dentro, quem vai dizer que não está bem? Há uma grande expansão crescente no mercado de ensino continuado, que são esses cursos abertos, que foi falado aqui, cursos de especialização. O MEC tentou regular agora, né? Mas não conseguiu. Ele está regulando os cursos
de especialização. Agora, quem quiser oferecer, oferece, só não tem um aval do MEC. Agora, eu acho besteira, porque se uma instituição de alto nível, de gabarito, formar em curso de especialização e o mercado aceitar, vai ser aceito, independente ou não do MEC validar ou não validar. Porque o que vale é a certificação, é a qualidade com que esse aluno sai de determinadas instituições. Esse é que é o importante, é trabalhar com qualidade. Então, aí está um nicho também para o crescimento, por exemplo, da Unesp. A outra questão é o impacto das novas tecnologias e a necessidade de um novo modelo educativo. Isso eu vou tratar mais lá na frente, quando eu falar dos desafios da gestão. Essa tendência aqui tem que se trabalhar muito dentro da universidade. E a outra questão é a essencialidade da educação para a competitividade, para a empregabilidade e a integração social. Vocês sabem que as empresas estão demandando a necessidade de preparar. Aqui entram muitos cursos de especialização novamente. Cursos de pós-graduação, lato sensu aqui, faz muito sentido. Esse é um mercado que, pelo que eu tive estudando e lendo, é um que tem a maior possibilidade de crescimento no Brasil, não é de estrito sensu, é de lato sensu. Então, essa é outra brecha que a Unesp pode pensar em crescer. E aquela outra questão que eu tinha falado para vocês, que é o envelhecimento da população. A estimativa de vida aqui está chegando aos 80 anos e vai aumentar. E o que é mais importante, as pessoas querem continuar trabalhando. E se ela quer continuar trabalhando, ela vai ter que fazer cursos, ela vai ter que ter uma educação continuada. Ela ou vai voltar a frequentar um curso, ou vai fazer cursos livres. E aí entra a educação continuada. A nossa universidade, a Unisul, quando refez o seu planejamento estratégico, ela colocou a educação continuada entre as 5 grandes direcionadores estratégicos. Ela extinguiu os departamentos, ela criou centros transdisciplinares. As disciplinas podem ser montadas, o aluno pode chegar e escolher: eu quero fazer essa disciplina, posso fazer essa, quero fazer essa. E nós vamos pontuando, nós vamos certificando que ele fez esses cursos. Então, quer dizer, um médico quer fazer tem um curso de medicina, mas quer ser um administrador no hospital. Então, ele vai lá, escolhe e monta. Isso aí é tranquilo. A Austrália está utilizando muito essa possibilidade. Ainda para terminar aqui, então, a questão das tendências, o crescimento da educação não formal e novas formas de aprendizagem, ampliação e diversificação de fontes de crédito, linha de financiamento, está aumentando, né? Está aumentando. Os bancos estão aí para ajudar. Parece que a ideia do Banco BNDES também abrir linhas de crédito para investimento das universidades. A cultura de avaliação está consolidada, se discutia muito isso. Agora, uma questão que ainda não se conseguiu fazer é consolidar a avaliação do professor, né? Essa é uma situação difícil que nós tentamos implantar na Unisul e não conseguimos. É uma coisa assim impressionante a resistência para a avaliação dos professores. Olha, o desgaste de quem dirige uma universidade é muito grande, não é brincadeira para qualquer um. Reitores é que eu digo aí, quem comanda a universidade. É difícil trabalhar com nossos colegas. E a valorização da certificação do conhecimento pelo mercado profissional. Olha, as grandes empresas de software e outras da área de tecnologia, elas aceitam o aluno não formado. E elas preparam esse aluno, elas formam e certificam. Para ela não interessa ele ter um curso superior ou não. Para ela interessa ela aprender e a fazer bem feito o que ela faz lá. E hoje os jovens preferem isso do que estudar, porque eles estão aprendendo muito melhor do que na universidade a questão da tecnologia. Então, esse vai acabar desvirtuando alunos da universidade,
pode ver muitos cursos de tecnologia, quase não tem alunos. Estão indo todo mundo trabalhar, aqueles que gostam de tecnologia, adquirem o conhecimento. No dia a dia, nós não estamos preparados para dar aula de tecnologia, porque o aluno já nasce com a tecnologia, sabendo tudo de tecnologia. Eu tenho uma baita dificuldade de aprendizagem na área, mas as crianças não. Bem, assim eu terminei a questão de tendências. É verdade que tem muitas tendências. Eu fiz um trabalho mais completo e cheguei a enumerar cerca de umas 30 tendências ou mais na área da educação. Mas eu procurei colocar aqui aquelas mais importantes. O que eu acho que são os principais desafios da gestão? Começo aqui com essa, veja só, não é fácil você dirigir a universidade. Você tem que planejar, você tem que trabalhar, tu tem desafios, e nada como essa prova aí de passar um tapete aí por cima desse buraco, né? É um grande desafio para o gestor, e assim é na universidade. A universidade, olha, eu que vivi anos dentro da universidade, tanto que quando eu deixei a reitoria, tinha tempo para me aposentar, eu me aposentei, senão eu ia ficar louco lá, pô. É difícil, mas enquanto a gente está lá dentro, é gostoso. É difícil, mas é gostoso. Bem, diante do novo, pode passar adiante, diante do novo cenário competitivo, se você não for proativo, preferi colocar essa frase aqui, se você não for proativo e buscar construir uma posição favorável à sua instituição, a concorrência e as demais forças competitivas não perdoarão e tratarão logo de estabelecer a nova posição para a sua IES. E acredite, ela pode não ser nada desejável. Portanto, haja estrategicamente. Isso aqui é um caminho que eu já estou dando da importância das estratégias, do planejamento estratégico que vai aparecer aí na frente. Antes de eu entrar, então, aqui eu estou colocando aqui os principais desafios da gestão, que eu desdobro mais tarde. Primeiro grande desafio, formar pessoas produtivas. Segundo, usar intensivamente tecnologias como instrumento de gestão. Terceiro, criar bases de excelência na gestão, ou seja, adotar as melhores práticas de gestão administrativa e adotar as melhores práticas de gestão acadêmica. Por isso que eu sempre recomendo assim que é extremamente interessante o intercâmbio. Eu, como presidente da UIT, tive a oportunidade de viajar e conhecer muitas universidades. Eu devo ter viajado e conhecido universidades em todos os continentes, o que foi muito importante para mim. Especialmente, eu gostei muito de conhecer as transformações que estão acontecendo na China e na Coreia há mais tempo. Mas na China, que é uma coisa recente, e a metodologia que a China adotou para crescer é uma coisa fenomenal. Bem, aqui eu queria abrir dizendo o seguinte, independente de sua condição pública ou privada, porque sempre essa dicotomia, não, na privada tudo é mais fácil. Independente de sua condição pública ou privada, isso aqui quem disse foi o Vicente Falcone, que vocês devem conhecer, todos vocês devem conhecer no livro dele, O Verdadeiro Poder. Independente de sua condição pública ou privada, toda instituição deve visar a geração de resultados, e resultados em todas as suas áreas. Ensino, pesquisa, extensão, incluindo as finanças. Sem resultados, nenhuma instituição sobrevive e alcança seus objetivos. Portanto, a universidade, mesmo a pública, para ser excelente e sustentável, precisa perseguir resultados. São os resultados positivos que irão garantir a perpetuidade de seus investimentos de ensino, pesquisa, enfim, que garantirão a sua sustentabilidade. Então, vale para a administração pública, vale para a prefeitura, isso vale para o governo do estado e assim por diante. Então, principais desafios, 15 minutos, tá ok. Principais desafios, eu vou acelerar um pouco. Principais desafios da gestão. Formar pessoas produtivas, usar intensivamente tecnologias como instrumento de gestão. Então, aqui eu dei a linha. Agora eu vou passar aqui a cada uma delas. Primeiro, formar pessoas produtivas. O que eu entendo por isso? Quero dizer, e aqui eu
Não sei se vocês já tiveram oportunidade de fazer um seminário, de conversar com o Motomura, da Manaquei. Alguém já fez algum seminário com ele? É uma capacidade assim impressionante. O dia que puderem conversar com ele sobre essas questões, é muito, muito bom. O humano está no centro de todos os desafios. As pessoas são a essência e o ativo mais valioso das organizações. As pessoas devem estar centradas num propósito maior, a intenção de servir a sociedade. Ele diz que, se não tiver essa intenção de servir a sociedade, não está bom. De todas as pessoas têm que ter isso em mente. Educação e reeducação permanente para as pessoas. Eu nunca chamo aqui de funcionários, eu prefiro chamar de pessoas. Cada um tem uma maneira de chamar os seus colaboradores. Pessoas com máxima produtividade e o máximo de bem-estar. Está junto, trabalha muito, mas ela tem que ter oportunidade de ter bem-estar. Senão ela vai falhar. Lembre-se sempre, o espírito de sua instituição não está nas pessoas, mas na motivação delas. Elas requerem ser motivadas permanentemente. E aí está o papel das lideranças, aí está o papel de vocês que estão aqui. Esse é um dos papéis do líder. O líder tem que saber motivar as pessoas que estão trabalhando. Na Unisul, por exemplo, eu tinha muita dificuldade com os coordenadores de curso. A Unisul tem cerca de 100 cursos. A Unisul hoje está com cerca de quase 40 mil alunos, mas muita dificuldade com os coordenadores de cursos. Então, nós fizemos um curso sobre gestão e liderança só para coordenadores de curso. Parece que eu vi alguém aqui falar que a Unesp, parece que foi aqui, que é hoje, né? Que a Unesp também reuniu para conversar com eles sobre esse assunto. Segundo, isso a gente quase não precisa falar, porque isso é o que mais aparece atualmente, como instrumento. Então, o uso intensivo de tecnologia como instrumento, suporte de modernização de gestão administrativa e acadêmica. Quando eu assumi a Unisul, o balanço concluiu em 3 anos depois. 3 meses depois da gestão. E sempre tinha discussão, porque tinha tesouraria. Tesouraria é uma coisa que não existe mais. Então, nós criamos tecnologia, está tudo embaixo de softwares de gestão. Tudo é gestão. Nós recebemos no final do dia o extrato, sabemos quanto foi gasto, qual é a posição da arrecadação em todos os locais que a universidade tem curso. Como a revolução do processo de ensino e aprendizagem. Também uso intensivo como revolução do processo de ensino e aprendizagem. Computador, tablets, TV digital, celular, jogos eletrônicos, usar as redes sociais e assim por diante. Terceiro, criar bases de excelência. Aqui é extremamente importante ter liderança inspiradora, facilitadora. Eu gostei muito de ter incluído liderança no programa, porque é uma chave, peça a questão de enfatizar a liderança e fortalecer a liderança nas pessoas de gestão. Visão estratégica de futuro, pensar o futuro, governança e profissionalização do quadro de gestores. Acho que a governança é um tema extremamente importante hoje, né? E foi discutido aqui, tanto que foi colocado aqui no evento. Política de seleção de pessoas e de promoção e ascensão funcional, baseada em meritocracia, coisa que os professores resistem muito. Eu vejo lá os professores do Estado, e as políticas do Estado é o conselho que estabelece e vai para o governador, mas é uma coisa difícil isso aí. Estruturas ágeis, dinâmicas, integradas, facilitando a coordenação, a comunicação e o processo decisório. Ainda, dentro de bases de excelência, cultura orçamentária e de custos, tem que trabalhar muito bem essa questão. Cultura voltada para a execução, não é? Essa é uma coisa que eu aprendi também. As pessoas, no início da minha gestão, diziam: pô, professor, nós planejamos, e não acontece nada, nada muda. As coisas não acontecem. Aí eu resolvi estudar. Fui procurar alguns livros que me dessem uma ideia de como fazer acontecer. E eu encontrei muitos bons livros sobre isso. Um do Larry, tem algum professor de administração aqui, do Bossai, de Larry Bossai, que é um espetáculo sobre essa questão
de fazer e executar. O Motomura fala muito também sobre isso. Eu até tenho alguma coisa aqui, mas eu vou pular por cima. Eu coloquei aqui: a gestão que não faz acontecer é a gestão do fazer acontecer. Então, só vou passar para a última. Qual é a gestão de quem faz acontecer? Atenção dos líderes à questão da implementação, fazer acontecer como ponto de avaliação, indicadores para eficácia em fazer acontecer, adequação entre projetos e recursos, formação de pessoas voltadas ao efetivo fazer acontecer, composição adequada de implementadores e trabalho sistemático do fazer acontecer. E, finalmente, ainda dentro desse tema, uma questão que vocês têm que levar muito em consideração. Eu tive que contratar uma consultoria para estudar a cultura da instituição. Por que nós tínhamos missão, visão, valores? E essas coisas não estavam funcionando bem. A cultura organizacional estava procurando boicotar ou sabotar. Muitas vezes por causa da falta de participação. No caso, todo mundo quer participar disso. Então, é importante. A cultura organizacional das instituições de ensino superior pode boicotar ou sabotar a estratégia. A gestão estratégica deve ser vista como processo de mudança e aprendizagem organizacional. Os novos valores derivados da estratégia podem ser conflitantes com as crenças e valores tradicionais da instituição, exigindo, portanto, gestão de cultura. Como? Duas alternativas possíveis. Primeiro, ou a organização se prepara, aprende e muda através do processo consciente de mudança e aprendizagem, ou não restará outra opção. 2, a não ser mudando as peças, ou seja, demitindo aqueles que não estão colaborando. Uma laranja podre pode comprometer todo o suco da laranja. Então, eu sei que na área pública é muito difícil de fazer isso. Na nossa instituição, graças a Deus, como era de privada, a gente pode fazer substituições. Eu vou fazer uma pergunta para todos vocês aqui. Será que vocês, e reflitam sobre essas perguntas aqui, quantos projetos são aprovados, iniciados e interrompidos? Quantos em recursos materiais e humanos se desperdiçam dessa forma em nossas instituições? Estou agora me referindo à instituição de vocês. Quantas ideias só ficam nas conversas de corredor e sequer são apresentadas à instituição em função de algum tipo de barreira interna dos colaboradores? Quantas ideias são abafadas e por chefes conservadores, colegas céticos, pessoas pessimistas e uma cultura organizacional exclusivamente voltada a preservar o status quo? Quantas boas ideias perdem sua força pela demora no processo de análise, avaliação e aprovação? Enquanto desses projetos interessados vão perdendo sua motivação, em quantos deles a organização perde oportunidades por escorregar no timing? Quantos bons projetos se perdem no meio de um sem número de outros, deixando de receber a devida atenção para a sua conclusão? Quantas ideias de excepcional potencial geram resultados medíocres por negligência no processo de implementação? Quantos projetos 5 estrelas são desperdiçados na mão de técnicos e gestores sem nível apropriado? Será bom, vai ficar aí para vocês, aplicam com cada um aí, viu o que conseguem de respostas. Bem, finalmente 3, criar bases de excelência, adotar as melhores práticas de gestão. Vou tocar porque eu não quero também passar do meu tempo aqui. Gerenciamento eficaz dos recursos disponíveis, otimização da estrutura física, redução da inadimplência, isso não é o caso aqui para vocês, implantação de uma central de serviço, que eu acredito que vocês têm, ainda mais estando todo interiorizado, deve ter uma central de serviços compartilhar. Imagino que isso reduza significativamente os custos. Criar bases de excelência, adotar as melhores práticas de gestão administrativa, gestão por indicadores, uso da inteligência competitiva, atenção à comunicação interna e externa, desenvolvimento de programas e projetos de responsabilidade social. Criar bases de excelência, melhores práticas da gestão acadêmica,
parcerias e alianças estratégicas com instituições nacionais e internacionais, currículos por competências, flexível, transdisciplinar e centrado na aprendizagem, política de conhecimento baseada na pesquisa, na pós-graduação e na extensão, ensino bimodal, presencial e à distância. A universidade está caminhando para fundir os dois. Produzir e prover conhecimento personalizado ao longo da vida. Melhores práticas de gestão acadêmica. Aproximação com o ensino médio e abertura de instituições para futuros alunos. Investimento em desenvolvimento pessoal e qualificação e desempenho dos professores. Esse primeiro aqui é o seguinte, nós verificamos que a melhor coisa que nós conseguimos trabalhar no marketing foi em todo o ensino médio e abrir cursos, todos os cursos da universidade. Um dia da semana, por mês, qualquer aluno do ensino médio pode ir lá e assistir uma aula, porque é uma definição muito grande do que o jovem quer ser. E às vezes quer fazer direito, quer fazer... Ele vai lá e assiste, pode assistir um curso, pode assistir uma aula de medicina. Então a gente abriu e facultou e criou um movimento muito grande dentro da universidade. Investimento em desenvolvimento pessoal e qualificação e desempenho de professores. Revolução na sala de aula, novas tecnologias, novo professor, novas práticas pedagógicas, novo currículo. Só isso aí dá para falar muito. Portfólio de produtos e serviços. Implantar a gestão estratégica. Aqui é um conceito que eu nem falei em planejamento estratégico, porque para mim o mais importante hoje é a gestão. Eu imagino que vocês já tenham o planejamento estratégico. Gerir estrategicamente a IES é, sobretudo, assegurar a sua estratégia, independente da forma como tenha sido elaborado, seja efetivamente implementado e conduza a instituição aos objetivos estratégicos desejados, conferindo, através de resultados de desempenho global, diferenciação e vantagens competitivas perante a concorrência. Ficou bonito esse P separado do Herante aqui. Eficiência, efetividade e eficácia. Eu tenho aqui atributos fundamentais de uma boa estratégia que eu ia explicar para vocês. As melhores práticas em estratégia, eu vou deixar aqui para vocês, depois vocês podem complementar isso aqui, que eu não vou ter tempo de apresentar. Mas eu gostaria de falar sobre... não sei, tem toda essa parte aí. Eu acho o novo papel da gestão estratégica da IES. Passa adiante. Atributos fundamentais de uma boa estratégia: antecipação, seletividade, flexibilidade e sustentabilidade. Eu diria que vocês depois refletir sobre isso. As melhores práticas em estratégia vão dizer que é impossível eliminar incerteza, mas que podemos fazer é reduzi-la a um leque finito de alternativas mais prováveis. Então, tem algumas recomendações sobre as melhores práticas. Pode seguir. Aqui, acho que é importante. A gestão estratégica deve obrigatoriamente invadir a sala de aula. Assim como a manufatura para a indústria, a academia, a sala de aula, os laboratórios são os motores de transformação da universidade. Vocês vão ver que as salas de aula estão sendo todas diferentes, estão mobiliando de forma diferente, o professor dá uma aula diferente, o aluno estuda sozinho, estuda em companhia de outros alunos. Então, aqui também tem recomendação para implantar uma gestão estratégica na sala de aula. Pode passar. Uma mensagem final aqui para vocês. Apesar de tudo, à medida em que avançamos para a terra desconhecida do amanhã, é melhor ter um mapa geral e incompleto, sujeito a revisões, do que não ter mapa nenhum. Essa frase todos vocês devem ter lido no passado os livros do Alvin Toffler, né? Que foi um dos primeiros a criar essa questão de cenários. Passa adiante. Então, desenhei aí a visão geral, tendência da educação superior, perspectiva e desafio para a gestão, é um olhar para o mundo, para ver o que está acontecendo. E queria deixar uma recomendação final aqui para a direção da escola, né, quem está dirigindo a escola, que crie um observatório de educação. O que eu quero dizer como observatório de educação? Criar um observatório da educação com finalidade de dedicar-se a estudar e pesquisar temas gerais em gestão universitária e as melhores práticas nacionais e internacionais, além do estudo de cenários e tendências para a educação superior.
poderia dedicar-se também à geração de indicadores e estatísticas que sirvam como informações comparativas das principais variáveis do ensino superior. E é muito fácil fazer isso. Não precisa um bom funcionário, um bom estudante aqui, 2 estudantes bem instruídos podem montar esse observatório e colher todas essas informações que estão disponíveis. Muito obrigado pela atenção de vocês, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu fiquei maravilhado de estar aqui com vocês, desejo que vocês tenham sucesso na gestão da Unesp e continuem tornando ela uma das melhores universidades do mundo. Muito obrigado.